Os gatos, como todos sabem, são conhecidos por serem absolutamente independentes e exalarem uma autoconfiança tão grande que aos seres humanos cabe apenas admiração e uma ponta de inveja. Nunca fui um amigo deles, talvez no máximo um admirador, devido à forma como fazem pouco caso daqueles que se julgam seus donos. De uma forma ou de outra, eles também não iam muito com a minha cara, e ficava visível em nossos encontros, quando em alguma casa de amigo ou na rua, eles surgiam do nada e passavam por mim ignorando sutilmente minha presença, como quem ignora uma guimba de cigarro no meio da calçada. Para alguns, eles mostram as garras, os dentes, os olhos de vidro que brilham no escuro e dão arrepios naqueles que são supersticiosos, mas para mim não. O que eles me reservavam era puro desprezo. Mas quis o destino, irônico e até mesmo cruel, como tudo que faz, que um deles se acomodasse na cama do meu apartamento sem que eu pudesse fazer nada em relação a isso. Mas como um felino desses vai parar no sofá do meu apartamento se acabei de dizer que não tínhamos boas relações de amizade? A explicação é tão sombria que eu mesmo custo acreditar, e todas as vezes que penso nisso, acho que alguém, em algum lugar, está agora mesmo rindo da minha angústia e desespero. Tive uma namorada de nome Karina. Não lembro do seu sobrenome e nem sei se algum dia cheguei a perguntar. Karina não era de forma alguma dessas mulheres consideradas convencionais. A começar pela roupa, sempre vestida de preto, possuía colares e pingentes cujos símbolos às vezes me pareciam estranhos e, pior, obscuros. Julguei que fosse porque amava aqueles filmes de mistério e horror, onde os personagens quase sempre viviam em mundos distópicos e atemporais, personagens que se transformavam em lobos, vampiros e todo tipo de animais opressores e intoleráveis. Diante dessa curta biografia, é difícil dizer o que foi que Karina viu em mim, um simples e desconhecido arquiteto, cujo destino reservava a mais completa mediocridade. Nos conhecemos numa livraria do centro da cidade. Tínhamos um ponto em comum: o escritor Philip K. Dick e seu livro Realidades Adaptadas. Tanto eu quanto Karina amávamos a discussão sobre o verdadeiro significado da palavra realidade. Ela uma vez me perguntou se eu a amaria se ela não fosse real. Respondi com um beijo e acho que ela entendeu. Saímos algumas vezes e nunca falávamos de trabalho ou problemas pessoais, de modo que nossas conversas se restringiam à sua incrível cultura geek. Eu, que acreditava ser um bom conhecedor de histórias em quadrinhos e filmes do tipo ficção científica, mas ao ver Karina falando sobre os grandes expoentes dessas pequenas obras de arte, ficava tão humilhado que mentia sobre alguns assuntos só para me sentir melhor. Estou certo que ela desconfiava, mas não chegava ao ponto de se importar. Pode-se imaginar que ser desbancado por uma menina 10 anos mais jovem e mais arrogante que um professor de matemática me fazia extremamente mal. Não porque ela fosse uma mulher jovem, claro que não, mas porque revelava o quanto eu estava enganado quanto ao meu nível intelectual. Karina, sim, era especialista em todos esses assuntos, desde filmes, livros, revistas. Perto dela me senti um charlatão, falando sobre temas que no máximo eu conseguia arranhar a superfície. E foi exatamente a sua personalidade forte o que me atraiu, de uma forma que nunca havia experimentado. Você precisava ver. Quando Karina defendia uma tese, seus olhos se tornavam graves e ameaçadores.
Ela conjurava místicos e cientistas que unidos representavam um novo pensamento mais amplo e nesse modo de ver iria transformar o planeta e todos os seus habitantes. Sentia que ela precisava falar sobre esses pensamentos com alguém e eu, bom ouvinte, caía como uma luva nessas horas. Quem era seu pai? Sua mãe? Ela punha o dedo nos meus lábios de uma forma lânguida, mas totalmente calculada, o que me deixava entorpecido, hipnotizado pelas pernas longas que caminhavam mesmo dentro de casa, como se estivessem numa passarela e nada fosse mais importante para o mundo do que sua presença e a necessidade de trazer cativa toda a sua audiência. Podia não entender essas narrativas científicas, mas sei que durante nosso amor, esses mesmos olhos materializavam experiências antes consideradas teóricas e emitiam uma frequência que posso jurar. Fariam segredos tântricos e a serpente Kundalini parecerem brincadeiras de criança. Não foram poucas as vezes que sua língua delgada cruzara meu pescoço em evoluções que me provocavam o que eu julguei serem cãibras nos lábios inferiores. Combinamos de nos ver 2 ou 3 vezes durante a semana, mas sem nenhuma cobrança ou algo que cheirasse a rotina que tanto Karina quanto eu odiávamos. Da última vez, Karina me apareceu num vestidinho bem curto, grudado no corpo, salto agulha, luvas brancas de couro fino, que disse ter comprado na Deep Web de um ladrão espanhol. Eu achava graça da história bem contada enquanto ela abria a geladeira e procurava leite integral. Karina bebia álcool, mas amava leite. Uma noite, bem tarde, quando já estava dormindo, ela me ligou, meio nervosa, pedindo um favor e tinha que ser imediato. Perguntei o que era, é claro. Tive a impressão que ela queria falar, mas algo a impedia. Hesitou por algum tempo e desistiu. Disse que não devia ter ligado, mas que eu era a única pessoa em que confiava e que era o caso de vida ou morte. Quando novamente perguntei o que era, Karina me atropelou como se não tivesse tempo para mais nada e balbuciou qualquer coisa sobre ter sido descoberta. Ela teria que sumir por um tempo, foi o que compreendi. Fiquei em silêncio dessa vez. Cheguei à conclusão que ela estava dando voltas porque faltou-lhe a coragem de falar a verdade do que se tratava. É sinistro. E acho que você não vai entender nem em 1 milhão de anos, ela repetiu sem medo de me ofender. Depois de engolir o choro 2 vezes, respirou fundo procurando se manter no controle a todo custo. E acho que funcionou, porque ela tomou coragem para dizer que sua madrinha havia roubado um segredo de uma sociedade secreta muito antiga e que agora eles estavam à sua procura. Ouvi as histórias de Karina com uma curiosidade juvenil, mas essa parecia um teste para um reality de terror. E que madrinha era essa? Não importa, ela respondeu. Se você me ama, e eu sei que me ama, vem aqui na minha casa. A chave está debaixo do tapete. Entre no apartamento e você vai encontrar um gato no sofá. Gato? Senti um arrepio na espinha só de repetir o nome do bicho. Não sabia que Karina tinha um gato. Tive em seu apartamento algumas vezes e nunca tinha visto um gato. Ela me mandou ficar quieto de forma ríspida. Falou que na verdade era uma gata e estava prenhe. Depois, sem deixar que eu seguisse com os questionamentos, falou que me amava e se também compartilhasse do mesmo sentimento, faria tudo que ela mandasse. Ela então me fez prometer que iria naquele exato momento e pegaria a gata e levaria para casa e cuidaria dela defendendo-a com a própria vida. Eu tive que repetir algumas vezes que sim, eu iria, sim, se é tão importante, eu vou. O mais importante, ela repetiu. Não deixe ninguém mexer com a gata, ouviu? Ninguém. Uma gata prenhe pode ser muito agressiva.
Pensei numa centena de perguntas, mas ela não achava necessário que eu soubesse mais do que isso. Preciso ir, não posso explicar. Vem agora mesmo. Depois terminou a ligação dizendo que nunca mais me esqueceria e que aqueles dias tinham sido os melhores de toda a sua vida. Mesmo com a hora avançada, achei que o problema era grave e a melhor maneira de ajudar seria fazendo o que Karina estava pedindo. Se acaso fosse um surto, eu levaria Karina para um hospital e amanhã ela estaria bem. Joguei uma roupa sobre o pijama, chamei um táxi pelo aplicativo e logo estava a caminho do seu apartamento, que ficava num bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Preferi omitir aqui o nome e o número da rua e sei que todos vão compreender. Era um edifício daqueles antigos que parecem um bloco maciço, monolítico, plantado num pedaço de um terreno. Toquei no zelador e disse meu nome. Ele tinha sido avisado que eu viria e abriu a porta. Subi 2 lances de escada em caracol, o que me deu vertigens, porque agora me ocorria: como vou levar uma gata para casa? Não tinha pensado nisso até então. De onde havia surgido a tal gata? No fundo, eu sabia que em algum momento Karina me traria problemas. Eu sempre soube. Mas afinal, o que tinha de errado com Karina? E por que cuidar da gata para ela? Sei que Karina não mexia com tóxicos, muambas, nada disso. Ela era egiptóloga e essa gente não se mete em confusões. Geralmente, pesquisadores e professores desse nível são pessoas pacatas. Podem ser estranhos, mas pacatos. Cheguei finalmente à porta. Peguei a chave que estava exatamente onde Karina havia dito. Assim que entrei na pequena sala, me deparei com um sofá onde tínhamos nos abraçado tantas vezes. Chamei por Karina, mas ninguém respondeu. Claro que não. Se a chave estava do lado de fora... Me aproximei do sofá, torcendo para que a ligação de Karina fosse uma grande e divertida piada. Mas a gata estava lá, altiva, sentada sobre as patas traseiras como se me aguardasse. Ela me viu e piscou os olhos. Era uma gata negra da cabeça aos pés, as unhas grandes e bigodes tão finos que pareciam flutuar em seu rosto delicado. 1 segundo depois, ao me ver, a gata deu um salto e pulou no meu colo. Pronto. Fiquei feliz por estarmos nos entendendo, pelo menos. Decidi ir embora o quanto antes. Quando estava fechando a porta com a gata no colo, me voltei e dei de cara com o zelador. Um homem atarracado, ligeiramente estrábico, de modo que não sabia para quem estava olhando e o que estava pensando. Ele me puxou pelo braço e me apontou para a saída dos fundos, porque eles já estavam na rua e a qualquer momento subiriam as escadas. Eles quem? Perguntei. O zelador se limitou a apontar a saída e me mandar que eu tomasse conta dela com a própria vida. A gata se movimentou no meu colo e senti suas unhas cravando em minha camisa. Deixamos os fundos que dava para uma rua paralela e de lá pegamos um táxi. Tinha certeza que havíamos despistado quem quer que fosse. Ao chegar no meu apartamento, a gata pulou do meu colo e foi para cima da cama, como se já conhecesse o lugar com a palma da mão. E de repente lá estava ela, deitada na minha cama, a mesma cama onde eu e Karina passamos momentos incríveis. Peguei uma tigela de leite e levei até a gata. Antes de beber, ela me olhou sem piscar, com aqueles imensos olhos de vidro. Qual será o nome dela?